Oi, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a aula então de Europa, que ficou combinado da gente fazer algumas aulas em vídeo, né? Lembrando, estamos em fase de quarentena, então vamos evitar de sair de casa. O vídeo eu vou tentar fazer sem nenhuma edição, porque eu não tenho todo esse arcabouço tecnológico. Ah, mas então vamos falar hoje de Europa. Ah, Europa, começando pela localização, né? Localização da Europa. A Europa, ela se encontra totalmente no hemisfério norte, na parte de cima, né? Hemisfério norte. Maior parte da Europa localizada no hemisfério oriental, ou seja, a leste do meridiano de Greenwich, uma pequena parte a oeste do meridiano de Greenwich. Descendo agora, vamos falar dos limites da Europa, né? Onde que ela faz limite, onde que ela está localizada. Então, ao norte, a Europa faz limite com o Oceano Glacial Ártico. Esse oceano aqui de cima, né? O Glacial Ártico, ok? Ao sul, ela vai fazer limite com o mar Mediterrâneo. A leste, ela vai fazer limite com os Montes Urais, né? Lembrando que a Europa é o único bloco continental, né, que a gente chama de Eurásia, né? Europa e Ásia elas estão juntas, não tem um mar, não tem um oceano separando elas, mas tem esses montes Urais. Aí alguém vai perguntar, mas se é o único bloco continental, por que, que não é um único continente? Devido a diferenças culturais muito distintas do leste, né, do lado oriental e da Europa, né, ocidental. Então essas diferenças culturais elas são tão grandes que não dá para colocar essas duas regiões em um único continente. Então a gente divide em continente. Mas como falando ainda do limite, a oeste ela faz limite com o Oceano Atlântico, tá? Então, ao norte o Oceano Glacial Ártico, ao sul o Mar Mediterrâneo, a leste os Montes Urais e a oeste o Oceano Atlântico, tá? Formando um único bloco continental, lembrando de novo, né? Chamado Eurásia. Bom, a extensão da Europa. A Europa é o segundo menor continente, ela só é maior que a Oceania. Então ela vai ter, né, ela tem 10 milhões 180 mil quilômetros quadrados, certo? O clima predominante na Europa é um clima temperado. A maior parte do clima da Europa é o clima temperado. As vegetações que a gente vai encontrar na Europa são tundra, taiga, pradarias, vegetação mediterrânea, florestas temperadas, caducifólias, né? Caducifólias são florestas que perdem as folhas no período do outono, né? São folhas caducas, como eles chamam, né? A hidrografia, fato importante, né, da Europa é a hidrografia europeia. Hum, Ela apresenta rios pouco extensos, também pela extensão do continente, ela apresenta rios pouco extensos, né? A maior parte dos rios nasce na região dos Alpes, né? Lembrando, que a gente já comentou, os rios nascem sempre no ponto mais alto do relevo, né? Próximo do cume das montanhas mais altas, né? E ela desce, né? Pelas vertentes. A gente vai falar das vertentes ainda, né? Nessa videoaula um pouco mais para frente. Vamos falar o que é vertente. Então. Mas enfim, ela desce pelas vertentes, é, buscando os lugares mais baixos do relevo, certo?
Bem, ahn, então os rios europeus eles são pouco extensos. Apresentam navegabilidade, né? Porque a Europa, predomina na Europa um relevo de planícies. Rios de planícies são ótimos para navegação, não são muito bons para geração de energia. Geração de energia, a gente sabe que são os rios de, de planalto, né? São os melhores. Enfim, Ahn, continuando na hidrografia, eles são rios navegáveis. O maior rio, o rio com maior extensão do continente europeu é o rio Volga, né? Que ele corre desde os planaltos russos, né? E ele desce e vai desaguar no Mar Cáspio. Ele, apesar de ser o maior, com uma extensão de 3.500 quilômetros, ele não é o mais importante. Porque parte do ano, né, ele fica congelado devido ao frio intenso da Sibéria, né, a norte da Rússia. Ele fica congelado e mais, ele tem um agravante, ele deságua no Mar Cáspio. O Mar Cáspio não tem saída para o oceano, né? Então ele deságua no Mar Cáspio. Como é que chama? Uma bacia hidrográfica que deságua dentro do continente chama endorreica. Vocês vão ver isso depois. Ahn, Bem, ainda em hidrografia, o rio Reno é o rio mais importante do continente. Por quê? Porque ele corta a região mais industrializada da, do continente europeu. Tá? Ele não é o maior rio, mas é o mais importante. Além disso, ele deságua no porto de Roterdã, que é um dos portos mais importantes do mundo. Né? Outro rio importante Outro rio importante é o rio Danúbio, né? O Danúbio, ele é importante pela sua extensão, 2.850 quilômetros de extensão, e ele corta quatro das mais importantes capitais, né, da Europa. Então essas quatro capitais que ele corta é de Viena, capital da Áustria, né? Ahn, Também vai cortar Budapeste, que é capital da Hungria, Belgrado, que é capital da Sérvia, e ainda Bratislava, que é a capital da Eslováquia. Ele vai cortar essas quatro capitais, então é um rio importante por isso. Ele faz a integração de vários países da Europa e tal. Então o Danúbio é importante por isso. É o rio que faz a integração de vários países europeus, cortando essas quatro capitais aí que a gente já citou. Bom, relevo, voltando para o relevo, a predominância de planícies, né, no relevo, porém a Europa apresenta ainda cadeias de montanhas que são muito importantes também, né? Nas cadeias de montanhas a gente vai ver que tem um vazio demográfico, né? Ninguém vive no alto da montanha devido ao clima e a condição de vegetação. Não tem assim, não dá para plantar, o clima é muito severo, enfim. São regiões que em algumas dessas regiões faz-se muito turismo, né? Turismo de aventura, esqui, por exemplo, né? Então, os principais cadeias montanhosas da Europa são os Alpes, os Apepinos, os Pirineus, os Balcãs, o Cárpatos e o Cáucaso, tá? Na cadeia do Cáucaso está situado ainda o ponto culminante da Europa, que é o Monte Elbrus, né? O Monte Elbrus ele tem uma altitude, né? A altitude, quando a gente fala de altitude, é falando acima do nível do mar, é diferente de altura, a gente já falou disso. Então, a altitude, desculpa, a altitude do Monte Elbrus é de 5.642 metros acima do nível do mar. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Ótimo. Vamos falar agora, lembra da vertente que a gente falou lá no começo da aula? As vertentes. O que são vertentes? Bom, hum,
a vertente é por onde a água escoa, né? Então, se um rio nasce próximo do topo, né, dos montes, das cadeias montanhosas, próximo do topo, ele vai escoar para o ponto mais baixo do relevo. Então, a gente vai encontrar algumas vertentes importantes, né, do continente europeu. Então, a primeira vertente que a gente vai falar é a vertente do Ártico, né? Todos os rios que correm no sentido ártico, eles vão descer sentido Oceano Glacial Ártico. Temos ainda a vertente atlântica, né? Os rios que vão correr no sentido do Oceano Atlântico. Vamos ter a vertente mediterrânea, os rios que vão correr em sentido sul, né? Que vão desaguar no Mediterrâneo. Vertente do Mar Negro e a vertente do Mar Cáspio. Então, são essas 5 vertentes que são as mais importantes aí. Tendo como a vertente do Mar Negro, do Mar Mediterrâneo e a vertente Atlântica as mais importantes, tá? A do Ártico e a do Cáspio não tem grande importância econômica e comercial devido, né, a pouco escoamento de carga, né, por essas vertentes. Tudo bem até aqui? Então, de Europa, a gente deu uma simplificada, acelerou um pouco. Vocês podem ver esse vídeo mais de uma vez, né? E a gente vai ficando por aqui. Eu lembro que vocês têm que ficar em casa, galera. Vamos evitar espalhar, né, essa doença por aí, tá bom? E é isso que a gente tinha para falar hoje. Muito obrigado e até a próxima. A gente deve fazer novas aulas por aí, tá bom? Muito obrigado.